Shabbat Shalom, então, para todos. Hoje nós vamos estudar Parashat Shoftim, que é uma porção muito interessante da Torá. E dessa porção eu extraí o seguinte tema: restaura nossos juízes como nos tempos antigos. E nós vamos estudar vários aspectos muito importantes desta Parashá, que estão relacionados a Yeshua, ao retorno de Yeshua e também à nossa própria vida, como aplicarmos a Torá praticamente em nossas vidas. Bem, vamos começar a ler os 4 Pesukim, os 4 versos iniciais desta Parashá, fazendo uma tradução literal e comentando. Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, versos 18 a 21. A Torá começa dispondo da seguinte maneira: Shoftim vesoterim titen lecha bechol shearecha asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Juízes e guardas, literalmente serão dados, aí é no sentido de estabelecidos para ti em todas as tuas portas, que Adonai, o teu Elohim, dá para ti as tuas tribos, e julgarão o povo com julgamento justo. Verso 19. Lotate mishpat, lotakir panin, velo tikar shohad, ki ha-shohad yeaver einei rachamim, visalef divrei tzadikim. Verso 19. Não estenderás ou não distorcerás o julgamento. Não distinguirás as faces, ou seja, não fazer acepção de pessoas, e não pegarás presente, suborno, pois o presente e o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Verso 20. Tzedek tzedek tirdof leman tirie veyarashta et haaretz asher Adonai Elohecha noten lar. Justiça, justiça perseguirás, para que vivas e herdes a terra que Adonai, o teu Elohim, dá para ti. E o verso 21 dispõe: Lotitalecha asherá kol etz etzel misbar Adonai Elohecha asher ta'aseh lar. Não plantarás para ti asherá com toda árvore, junto ao altar de Adonai, o teu Elohim, que fizeres para ti. Bem, a Parashá começa falando sobre um sistema judicial estabelecido pelo Eterno. O verso 18 fala que o Eterno está estabelecendo juízes e guardas. Para quê? Para julgar o povo com julgamento justo. Então vejam, a Torá, ela é uma narrativa, mas a Torá contém várias leis. E as leis precisam ser aplicadas. E o Eterno estabeleceu Shoftim, que são juízes, e Shoterim, que são guardas. Os juízes, eles aplicam a Torá, eles aplicam as leis da Torá nos casos concretos, e os guardas, os Shoterim, são aqueles com a missão de executar, de dar cumprimento às ordens judiciais. Uma coisa interessante desse primeiro verso 18 é que o Eterno estabeleceu, sim, autoridades para aplicar a Torá nos casos concretos. Os juízes, na época do antigo Israel, eles tinham a Torá, que contém várias leis, e eles tinham que aplicar a Torá. E o que isso tem a ver conosco hoje? Uma aplicação prática. Porque hoje, infelizmente, vive-se um grande sistema de anarquia em que muitas pessoas acham que a liderança não é importante. Muitas pessoas pensam, não,
Eu leio as Escrituras, eu posso interpretá-la e aplicá-la da maneira que eu quiser. Sempre assim, eu entendo isso, eu entendo aquilo, eu penso assim, mas vejam, na verdade, o Eterno não disse que todo Israel iria interpretar livremente a Torá. O Eterno nunca disse que cada pessoa poderia aplicar a Torá da maneira que bem entendesse. Ele constituiu autoridades, os Shoftim, que é o nome da Parashá, os juízes, para aplicar a Torá. No verso 19, fala que eles não poderiam distorcer o julgamento, no verso 19, ou seja, não aplicar a Torá de maneira incorreta, não poderiam fazer distinção de faces. O que é distinção de faces? Acepção de pessoas, privilegiando o rico ou o pobre ou qualquer pessoa. E eles não poderiam receber presente, suborno, ou seja, deveriam ser pessoas totalmente honestas e idôneas. Então, vejam, do sentido literal desses primeiros versos, nós já aprendemos algumas coisas importantes. O Eterno estabeleceu autoridades, a autoridade é constituída pelo Eterno para interpretar e aplicar a Torá. E como eu falei e repito, um grande mal hoje é que as pessoas começam a estudar a Torá e cada um quer aplicar a Torá de acordo com o seu próprio entendimento pessoal. Cada um quer aplicar a Torá de acordo com o que acha. Eu acho, eu penso. Isso não está de acordo com a própria Torá, porque existem autoridades que vão dizer como aplicar a Torá em termos práticos. No verso 19, nós entendemos que essas autoridades devem ser homens honestos, que não recebem suborno, que não distorcem o julgamento, que não fazem distinção de faces, ou seja, pessoas que atuam de maneira imparcial. E o verso 20 diz: justiça, justiça perseguirás, para que vivas e herdes a terra que Adonai, o teu Elohim, dá para ti. Ou seja, o Eterno, no verso 20, ele quer enfatizar que nós devemos perseguir a justiça e vivemos de forma justa, que nós estudaremos hoje o que significa viver de maneira justa. O que é fazer justiça? O que é perseguir a justiça? E o verso 21 é para não plantar Asherá, em português Aserá, que era um poste ídolo. Ou seja, não plantar esse poste ídolo, não praticar idolatria, que era um mal que permeava bastante o povo de Israel. Então, o Shoftim, que é o nome da Parashá, Shoftim, o nome da Parashá significa juízes. Eles têm essa autoridade para aplicar a Torá em todas as causas. Causas de natureza criminal, civil, questões de família, questão de reparação de danos, em todas as coisas. E nós entendemos que, por essa Parashá, o Eterno instituiu um sistema judicial. Não o sistema judicial que nós temos hoje aqui no Brasil, porque aí, nessa época, o Estado era teocrático. Quem reinava sobre Israel era o próprio Eterno. Então, o Estado era um Estado em que o Eterno era o rei e a legislação era a Torá. Então, não se pensa em Supremo Tribunal Federal, STF, STJ, nada disso. Existe a Torá, que ela vai reger todas as relações. O Eterno é o rei e ele estabeleceu autoridade. Agora, pensem comigo. Vejam só,
A Torá, ela contém uma série de normas, mas a Torá ela precisa ser aplicada a casos concretos. E aí vem o que o judaísmo chama de halachá. Halachá, literalmente, é a maneira de caminhar. A halachá, o que é? Como você vai aplicar a Torá em casos concretos. Por quê? Porque a Torá ela contém uma série de normas, mas a Torá ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Eu vou dar exemplos aqui. A Torá é uma só, mas ela pode ser interpretada de maneiras diversas. E aí, qual é o perigo? Se cada um interpretar a Torá de acordo com o que der na sua própria cabeça, nós teremos uma Torá, só que com interpretações diversas e muitas vezes contraditórias. Então o Eterno estabeleceu shoftim, juízes, para fixar o entendimento correto sobre as questões da Torá e para uniformizar a aplicação da Torá entre o povo. Porque, repito, a Torá é uma só, mas ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Vou dar alguns exemplos. A Torá fala sobre as hipóteses de divórcio. Mas a Torá nada fala sobre a agressão física do marido em relação à sua mulher. Então, suponhamos, o marido bate na mulher. Será que isso é causa de divórcio? A Torá nada fala a respeito. Então, o que o juiz vai ter que fazer? Ele vai ter que interpretar para ver se pode ou não pode haver divórcio em caso de violência doméstica. Percebam, a Torá, alguém poderia falar, o divórcio é legal em hipótese de violência doméstica. E alguém pode falar, não, a Torá não falou nada de violência doméstica, então a mulher tem que ficar apanhando e não pode se divorciar. Estou dando esse exemplo só para mostrar que a Torá ela não prevê todas as hipóteses. E por isso ela precisa ser interpretada. Um outro exemplo é que a Torá admitia no passado a poligamia. Você pode ler que a poligamia era praticada. E aí, será que nós podemos praticar poligamia hoje? Sim ou não? Temos que interpretar. Agora, quem vai interpretar e dizer o que é certo ou errado? Será que qualquer pessoa vai dizer o que acha? O Joãozinho acha uma coisa, o Pedrinho acha outra coisa, o Tiago acha outra coisa. Será que cada um vai poder falar o que é e o que não é? Não, o Eterno estabeleceu autoridades para fixar a interpretação correta da Torá. Muitas pessoas me perguntam, Sadok, eu quero fazer a Tevilá. Tevilá é a imersão, entre aspas, o batismo. Quais são os requisitos da Tevilá, do batismo? Quais são? Você precisa interpretar a Torá para extrair quais são os requisitos para se fazer a Tevilá, a imersão, o batismo em alguém. E aí, quais são os requisitos? Há grupos messiânicos que dizem que existem 2 requisitos, outros que dizem que há 3, outros 4, outros 5. São 2 requisitos? São 3? São 4? São 5? Não sei se vocês estão percebendo, a Torá é uma só. Mas se não houver autoridades para fixar a interpretação correta, cada um vai interpretar da maneira que quiser. E aí haverá uma anarquia. E a Torá não prega a anarquia, ela prega ceder, ela prega uma ordem. Vou dar um outro exemplo. A Torá
diz que é proibido fazer trabalho, melachá, trabalho no Shabat. Agora, o que é trabalho para fins de Shabat? O judaísmo ortodoxo em Israel, todo mundo sabe que no Shabat eles nem apertam o botão do elevador. Dizem que apertar o botão do elevador, isto é trabalho. Será que é mesmo? Então, é interessante, até para guardar o Shabat, você tem que saber o que é trabalho. Outra coisa, a Torá fala que você não pode viajar no Shabat. O que é viajar? Qual é a distância, qual é o limite de deslocamento para ser considerado viagem? Ok? O que é uma viagem? Andar 500 metros? Andar 1 quilômetro? 2 quilômetros? 3? O que é viagem? Você precisa interpretar. Outra coisa, a Torá fala sobre as festas do Eterno. As festas são feitas de acordo com um calendário. Agora, como calcular o calendário? Como seguir o calendário judaico? Você pode interpretar de diversas maneiras o calendário judaico e aí as datas serão diferentes. E aí um grupo comemora Rosh Hashanah em uma data, o outro comemora em outra, o outro comemora em outra. Pessah, a Páscoa judaica, entre aspas, cada grupo comemora em uma data diferente. Se cada um interpretar de uma forma diversa, como existem grupos que assim o fazem. Outra questão, mulher. Mulher pode ser rabina? O judaísmo ortodoxo diz que não. O judaísmo reformista diz que sim. E aí? Não sei se vocês estão entendendo, eu estou levantando algumas questões. Mulher pode liderar uma congregação messiânica? Pode ou não pode? O judaísmo ortodoxo vai falar que não. O judaísmo reformista vai falar que sim. E aí? A Torá, meus irmãos, é uma só. Só que o que acontece? Cada um vai interpretando de uma maneira, então uma Torá vira várias Torot. Torot é o plural de Torá. A lei é uma só que se na prática você tiver 2, 3, 4, 5, 6 interpretações diferentes, a Torá vai virar 6, 7, 8, 10 coisas diferentes. E por isso que é importante essa paraxá, porque o Eterno constituiu juízes, autoridades, que são os juízes que vão falar, tem que cumprir Torá assim. E aí nós vamos ter que seguir aquilo. Ah, eu discordo. Foi o caso de Korah, de Coré ou Corá. Ele discordava, mas o homem que serve ao Eterno, ele não pratica a Torá de acordo com o que ele pensa, mas sim de acordo com aquilo com que de acordo com aquilo que as autoridades constituídas pelo Eterno determinaram. Vou repetir isso que é muito importante. Não adianta você querer cumprir Torá de acordo com o que você acha, mas sim de acordo com o que as autoridades levantadas pelo Eterno determinam. E, meus irmãos, qual é o grande problema? O judaísmo messiânico hoje, e eu vou citar daqui a pouco alguns casos, é que cada um quer seguir Torá de acordo com a sua própria cabeça. Por exemplo, tem gente que segue o calendário judaico, tem gente que, não, eu quero seguir o calendário de Enoque, eu quero seguir o calendário essênio, eu quero seguir o calendário tal. Aí cada festa cai numa data diferente. Eu quero fazer uma coisa da Torá que eu inventei. Eu inventei isso. Será que é certo? Já que a Torá é uma só? Vou provar aqui para vocês. Vou passar a tela. Vejam, está aí na telinha. Moisés assentou-se para julgar o povo. Então, Moshe
foi a primeira autoridade constituída pelo Eterno ao receber a Torá. Depois, ele estabeleceu assembleias menores de anciãos. Estão aí as referências na tela. Depois, uma grande assembleia de 70 anciãos. E depois a Torá estabelece todo um sistema para o funcionamento desses corpos judiciais. Eu coloquei aí as referências para você ler com calma depois, mas a ideia de autoridades para determinar como aplicar a Torá, isso está na própria Torá. E o Midrash Devarim Rabbah 5.4 diz: quando não há justiça embaixo, haverá justiça, ou seja, juízo acima. Essa frase é sensacional do Midrash Rabbah. Se não houver justiça aqui embaixo, haverá um juízo do Eterno proferido lá de cima. Então percebam, meus irmãos, há sim autoridades constituídas pelo Eterno. Daqui a pouco eu vou mostrar na Brit Hadashah como isso se desenvolveu. Mas você tem que entender desde já o seguinte, que hoje o judaísmo messiânico e o nazareno vivem um estado de total anarquia. Por quê? Vocês bem sabem, e até o caso de muitos de vocês, 99,9999% do judaísmo messiânico e nazareno vem de igrejas evangélicas. E as igrejas evangélicas são super fragmentadas. Você pode ver que existem milhares e milhares de denominações evangélicas. Existem vários rachas, várias divisões, vários fragmentos. Há pouco tempo atrás eu descobri, que até dentro da igreja adventista, alguém me falou, existem várias e várias linhas. Dentro da igreja batista, várias e várias linhas. Dentro da Assembleia de Deus, dentro da igreja... Existem milhares e milhares de denominações. Milhares. E cada uma igreja vai surgindo de dentro da outra em um sistema de rebelião. Você é de uma denominação, você se rebela e você cria uma outra denominação. Aí você é líder de uma denominação, alguém se rebela contra você e cria uma outra denominação. Aí dentro dessa outra denominação, outra pessoa cria uma rebelião e nasce mais uma denominação. E aí, meu irmão, as igrejas evangélicas estão igual McDonald's. Existe uma em cada esquina. Eu já vi rua, que às vezes uma rua é pequenininha, tem 3, 4, 5 igrejas em uma rua pequenininha. E o que acontece? Esse povo vem fazer techuvá, vem para o judaísmo messiânico, nazareno, não importa o nome, e daí o que eles fazem? Eles vão seguir a mesma coisa. Por isso que de vez em quando alguém me manda e-mail assim, Tzadok, existem vários tipos de judaísmo nazareno. Na verdade, meu irmão, o judaísmo nazareno é um só. Só que as pessoas pegaram e saíram dando nome de judaísmo nazareno para qualquer abobrinha, para qualquer heresia que existe. E aí, na prática, existem dezenas de grupos que dizem que são judaísmo nazareno, mas não tem nada a ver. As pessoas vão dando nome, vão dando nome, vão dando nome, vão dando nome. E aí, o que acontece? Vão dando nome, e aí o judaísmo nazareno vira aí 10, 12, 15, 20, sei lá. Eu só tô falando isso, meus irmãos, porque isso é um negócio muito sério. E eu vou falar algo agora em caráter profético. Vocês vão ver que isso vai acontecer. O judaísmo messiânico e o nazareno, em poucos anos, estarão totalmente como as igrejas evangélicas. Totalmente.
dezenas, centenas e milhares de congregações fragmentadas, cada um fala o que quer, cada um segue a halahá da própria cabeça, e eu acabei de botar na tela que isso não está de acordo com a Torá, nunca esteve de acordo com a Torá, e aí o negócio vai proliferar, repito, judaísmo messiânico e nazareno está ficando e vai ficar, estou falando em tom profético, igualzinho à igreja evangélica. Algumas já estão, e vai acontecer isso. Por isso que eu escrevi o livro Judaísmo Nazareno. Mas aí tudo bem, o meu site já tem esse nome, o canal, porque eu fui o primeiro que comecei a escrever o livro. E as pessoas começaram a pegar o livro e começaram a dar nome para tudo de judaísmo nazareno, não tendo nada a ver com judaísmo nazareno. Mas aí, já que as pessoas pegaram o nome do meu livro e começaram a criar várias heresias com base no nome do meu livro, atualmente eu nem gosto de falar, você é o quê? Minha congregação é Binei Or, Filhos da Luz. Eu nem gosto de falar, eu sou judaísmo nazareno. Por incrível que pareça, é o nome do meu primeiro livro, mas eu nem gosto de usar. Sabe por quê? Porque no passado eu falava para as pessoas assim, eu sou do judaísmo nazareno. As pessoas iam pesquisar o que é isso no Google e viam tantas e tantas aberrações que as pessoas achavam que eu concordava com aquilo. Me colocavam no mesmo saco, né? É aquilo, farinha do mesmo saco. A pessoa jogava ali no Google, via tantas e tantas aberrações. Vou dar um exemplo. Não sei se você sabe, Wikipédia. Qualquer um pode criar algo, escrever na Wikipédia. A Wikipédia, quando vai definir o que é judaísmo nazareno, quem criou aquilo é um sujeito que eu conheço, que é evangélico. Ele nunca pisou em uma congregação nazarena e ele que criou na Wikipédia. Judaísmo nazareno é assim, é assado, a sua liturgia é dessa maneira. O sujeito nunca pisou em uma congregação e ele bota ali na Wikipédia. E aí você joga na Wikipédia, vai ler só besteira, só besterol. Você vai ser discipulado pelo rabino Google. Entendeu? É um absurdo, gente. Por isso, sério, tem gente que pega coisas de Wikipédia, eu tenho nojo da Wikipédia. A Wikipédia, quase tudo é só besteira. Porque qualquer um pode escrever um artigo e colocar lá. Então o camarada, na maioria das vezes, nem tem conhecimento de causa do que está falando. Então, repito, nós vivemos momentos do fim dos tempos que os falsos mestres e falsos profetas, está na Bíblia, eles vão se proliferar e proliferar. Inclusive no judaísmo messiânico e nazareno, vai ser criada uma anarquia total. E repito, a Torá criou um sistema shoftim, de juízes. O sistema maligno é um sistema de anarquia e de que cada um faz o que quer. Vou provar agora na Brit Hadashah, eu coloquei aqui na telinha, né, que a base do sistema judicial está na Torá. Mas eu vou provar aqui que também está na Brit Hadashah. Os discípulos de Yeshua, os Netzarim, os nazarenos, eles seguiam halachá, sim. Vou dar um exemplo. Atos 15, na Peshita, está aí em itálico, é o título que eu dei para o livro de Atos. O capítulo 15 do livro de Atos diz assim: o Beit Din em Jerusalém, a halachá em relação aos goim, aos gentios. Verso 1. E uns homens desceram de Judá e ensinavam aos irmãos: se vocês não se circuncidarem, segundo o costume da Torá, não poderão ter vida. Entre colchetes, eterna, porque aí é no sentido de vida, vida eterna.
O aramaico omite o eterna, mas aí o sentido do texto é vida eterna. Então vejam, o verso 1 está dizendo que havia homens que desceram, eles eram discípulos, eles criam em Yeshua, eram judeus, e eles achavam que os gentios eram obrigados a fazer a circuncisão. Era um entendimento deles. E aí vem o verso 2. E Paulo e Barnabá tiveram muita perturbação e disputa com eles. E aconteceu que subiram Paulo, Barnabá e outros com eles aos shlichim, aos emissários e aos anciãos, que estavam em Jerusalém por causa da disputa. E aí, ou seja, há uma disputa. No verso 1, havia discípulos de Yeshua, judeus, que cumpriam a Torá, que achavam que o gentio era obrigado a fazer a circuncisão para ter a vida eterna. Paulo e Barnabé não concordavam com isso. Houve uma disputa, e aí nos versos 19, 20 e 21, vai ter o seguinte, vai ter a solução para essa disputa. O verso 19, quem está falando isso é Yaakov Hatzadik, conhecido popularmente como Tiago, que era irmão de Yeshua, e ele era o líder dos nazarenos. Ele era o Nassi, ele era o presidente, o príncipe, o líder máximo dos nazarenos. Vejam o que ele, o líder máximo, fala no verso 19. Vou ler 19, 20 e 21. Por causa disso, eu digo que eles não devem pressionar aqueles que dentre os goim, os gentios, se voltaram para Elohim, mas que lhes seja enviada esta halachá, que se apartem da impureza, do que é sacrificado aos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moshe, desde as primeiras gerações, tem em toda a cidade pregadores nas sinagogas, que em todos os Shabatot o leem. O que é interessante desse passuk, quer dizer, desses pesukim, desses versos, é que houve uma disputa. Os gentios são obrigados a fazer a circuncisão ou não? Uns falavam que sim, Paulo e Barnabé diziam que não. E quem decidiu isso? Cada um decidiu de acordo com a sua própria cabeça? Não! Cada um seguiu a sua própria halachá? Não! Cada um criou a sua própria denominação? Não! O que aconteceu? O caso foi submetido ao líder máximo, que era Yaakov Hatzadik, e a história diz que ele era o líder, e o líder máximo decidiu. 19, 20 e 21 é o líder máximo decidindo que ele era o Nassi. E ele decidiu, está decidido. Ninguém pode contestar. Ah, mas eu discordo dele. Problema é seu, problema é meu, problema é de todos nós. Ele é o líder e nós temos que obedecer ao líder. Eu estou pegando isso como exemplos, meus irmãos, para que vocês entendam, que no Beit Din nazareno, Beit Din é o tribunal nazareno. O Nassi, o presidente, ele tem a palavra final. Os outros podem falar também, podem argumentar, mas a palavra final era dele. E todos seguiram o que ele falou. E Eusébio de Cesareia cita Egésipo, dizendo que Yaakov Hatzadik era o líder máximo. O Evangelho dos Hebreus também fala que Yaakov Hatzadik era o líder máximo. Então, o que ele decidiu está decidido.
concordando ou não, os Netzarim tinham que segui-lo. E esse, meus irmãos, que eu vou falar daqui a pouco na nossa vida hoje, tá? Mas esse que é o grande problema, porque faltam autoridades, e quando há autoridade levantada pelo Eterno, ninguém quer obedecer. Se o Eterno levantar um Navi, um profeta hoje, como ele levanta, as pessoas não vão querer obedecer. Você vai obedecer o profeta desde que... Olha o que eu vou te falar agora. Você obedecerá um profeta desde que ele fale o que você quer ouvir. Se ele falar o que você quer ouvir, você obedecerá. Mas no dia em que ele falar algo que te desagrada, não, ele não presta, ele errou. Eu tenho a razão. É assim que é feito. O profeta você vai obedecer enquanto ele fala o que você quer ouvir. O dia em que ele te contrariar, aí acabou. Aí não. Ele está errando. Ele é homem de Deus. Mas ele errou aqui e eu vou seguir a minha própria cabeça, eu vou seguir o meu próprio entendimento, eu vou seguir aquela ideia luterana de livre interpretação das Escrituras. Lutero falava, cada um interpreta do jeito que quer. E aí deu nisso. Cada um interpreta do jeito que quer, deu nisso. Milhares e milhares e milhares de heresias. Agora vejam só. Eu falei que o judaísmo messiânico e nazareno está ficando e vai ficar igual a igreja evangélica. Já está, eu acho, até que já está, mas vai ficar pior do que a igreja evangélica, ou igual. Mas há uma profecia de Yeshayahu, de Isaías, que é uma profecia sobre a era messiânica, mas aí eu vou usar daqui a pouco o método Pesher, não é o Pshat, é o Pesher. É uma profecia sobre a era messiânica, sobre a restauração dos juízes. Vou colocar aqui na tela para vocês. Isaías 1:26 diz assim: eu restaurarei os teus juízes como nos tempos antigos, e teus conselheiros como no princípio. Vejam, isso é uma profecia sobre a era messiânica. Na era messiânica, o Eterno vai restaurar os juízes e os conselheiros. Ou seja, na era messiânica, quem vai reinar é o Mashiach. Porém, o Mashiach, ele terá auxiliares, que serão o quê? Juízes. Então, isso é uma profecia sobre a era messiânica. Quem vai julgar não será o STF, não será o STJ, não serão os juízes do sistema judicial brasileiro. Quem reinará é Yeshua, mas haverá juízes que serão constituídos e levantados por Yeshua na era messiânica. Sobre isso de Isaías, Yeshua confirmou, porque em Matai 19, na Peshita, Yeshua disse assim, disse-lhes Yeshua, verdadeiramente eu lhes digo que vocês que me seguiram, quando no novo mundo, novo mundo é a era messiânica, quando no novo mundo assentar-se o Filho do Homem no trono de sua glória, também vocês se assentarão em 12 cadeiras e julgarão as 12 tribos de Israel. Yeshua aí está falando, aí ele estava falando para os seus 12 emissários. Aí ele estava falando que os seus emissários irão o quê? Irão julgar as 12 tribos de Israel, ok? Então,
Por que eu estou citando esse verso? Só para falar que Isaías falou sobre a restauração dos juízes na era messiânica. Os rabinos interpretam aquele texto de Isaías que eu acabei de citar para vocês, Isaías 1:26. Os rabinos também falam que é sobre a era messiânica, e Yeshua falou que os seus emissários, eles também vão julgar as tribos de Israel. Os emissários de Yeshua serão juízes. O comentarista judeu Radak, ele fala que, voltando aí na telinha para você ver, cadê? Radak fala que Isaías 1:26 é uma profecia sobre a era messiânica. E é por isso que na oração da Amidá, que é feita todos os dias, na manhã, na tarde e da noite, há na Amidá uma oração para o Eterno. A Amidá diz assim: restaura nossos juízes como nos tempos antigos e nossos conselheiros como no princípio. A Amidá, aí está eu restaurarei, Isaías 1:26, mas na Amidá fala restaura. É uma oração na Amidá para o Eterno restaurar os juízes na era messiânica. Agora, o que eu quero falar para vocês hoje, e isso é de fundamental importância, é que na era messiânica serão restaurados os juízes, serão restauradas as autoridades. Porém, não significa que enquanto Yeshua não volta, não existirão juízes. Não significa que nós viveremos uma anarquia enquanto Yeshua não volta. E porque alguém pode pensar assim: na era messiânica o Eterno vai levantar juízes. Então agora nós vamos viver em uma total anarquia. Não! O Eterno, ele ainda continua levantando autoridades para a aplicação da Torá. E nós precisamos orar. Para quê? Para que o Eterno continue levantando homens com profundo conhecimento de Torá e que as pessoas queiram obedecê-los. Porque também não adianta nada o Eterno levantar e ninguém obedecer. Seria, eu vou orar, Eterno, levante a autoridade. Aí o Eterno levanta e eu digo: mas eu não quero obedecer porque eu quero seguir a minha cabeça. Isso é um absurdo total. E aí, meus irmãos, eu quero mostrar também, então, um mal que padece hoje no judaísmo messiânico e nazareno é essa grande anarquia. Cada um faz o que quer, cada um interpreta a Torá do jeito que quer, cada um... Vejam, nem no judaísmo ortodoxo isso é assim. No judaísmo ortodoxo, cada um tem o seu rabino, que por sua vez tem uma halachá ortodoxa, e você vai e consulta o seu rabino. Isso é super comum. Você quer fazer algum negócio. Será que eu posso ou não posso fazer aquilo? O que é trabalho para fins de Shabat? Será que eu posso ou não posso fazer aquilo? Eu estou na dúvida. Eu estou na dúvida sobre se eu posso fazer isso ou não em uma determinada festa do Eterno. Aí, o que as pessoas fazem hoje em dia? Vão para o Google, pesquisam ali, pesquisam no Google, decidem da própria cabeça e seguem. O judaísmo, você em Israel ou em outros lugares do mundo, cada um tem o seu rabino, você vai perguntar para o seu rabino e o que ele falar é lei. Muito mais fácil assim. Só para vocês entenderem que eu vou chegar nesse ponto, eu não estou dizendo que a gente deve copiar o judaísmo ortodoxo em termos de halachá. Eu vou chegar nessa questão já já.
Mas o judaísmo ortodoxo, ele está muito mais certo. Por incrível que ele está muito, muito mais certo. Eu nunca vi um ortodoxo chegando e falando pro seu rabino assim. Você procura o rabino fala uma coisa e o sujeito chega na cara do rabino e fala: eu não concordo, você tá errado, e esculhamba o seu rabino. Eu nunca vi isso. Porque o camarada é seu rabino, o que ele falar você vai seguir. Tal como se você vai num médico e o médico te dá um tratamento para a tua saúde, você vai seguir. Por quê? Porque ele é o teu médico. E o que é o rabino? O rabino é o médico da alma, ele é o médico espiritual. Então, o antídoto que ele der, a pessoa vai seguir. Ok? Isso é muito fácil. Agora, no judaísmo ortodoxo funciona assim. Judaísmo nazareno e messiânico eu vejo direto. O líder fala A, o sujeito faz B. O líder fala B, o sujeito faz E. F, G. Ou seja, isso, meus irmãos, as pessoas não compreendem como isso é extremamente nocivo, porque a Paraxá da semana estabeleceu um sistema totalmente organizado. E um sistema organizado é um sistema que tem que ser seguido. Então, vamos ver uma outra coisa. Yeshua, ele concedeu autoridade haláquica aos seus discípulos. E aí eu vou falar como nós devemos aplicar isso nos dias de hoje. Mas vejam só, isso que é importante que nós venhamos a entender. Em Matai, cadê? Peraí. Mudei aqui. Em Matai 18, na Peshita, Yeshua concedeu autoridade haláquica a seus talmidim. Yeshua disse assim, para os seus emissários, os shelichim, e verdadeiramente eu lhes digo que tudo o que amarrarem na terra será amarrado nos céus, e o que soltarem na terra será solto nos céus. Vejam, aí a tradução literal do aramaico está se valendo de um conceito rabínico, que também aparece no Talmud, de amarrar e soltar. Amarrar significa proibir em termos de halachá. O que é amarrar? Proibir em termos de halachá. Se você tem a Peshita, você comprou o livro, você pode ler a nota de rodapé que está explicando isso. Então, amarrar é proibir em termos de halachá. E soltar significa permitir em termos de halachá. Então, o que Yeshua está dizendo é o seguinte, que ele está concedendo autoridade de halachá, haláquica, aos seus discípulos, aos seus emissários, no caso, e o que eles proibissem aqui na terra seria proibido nos céus. O que significa isso? O Eterno endossaria. O Eterno avalizaria, atestaria aquilo. E o que eles soltassem na terra, ou seja, o que eles permitissem na terra, o Eterno iria permitir nos céus, ou seja, o Eterno iria endossar. Só para você entender, isso é um conceito rabínico. O conceito rabínico diz o seguinte: o Eterno constituiu autoridades. Se o Eterno constituiu autoridades, aquilo que a autoridade decidir, o Eterno está endossando. Por quê? Porque o Eterno que levantou a autoridade, ok? O Eterno que levantou a autoridade. Então, o que a autoridade decidiu conta com a aprovação do Eterno. Então, o que for amarrado, ou seja, o que for proibido pela autoridade, o Eterno está proibindo também.
E o que for permitido pela autoridade, o Eterno está permitindo também, porque o Eterno quem a constituiu. Verso 19. Novamente lhes digo que se 2 de vocês forem dignos na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. O verso 19 é um verso que é muito mal interpretado, principalmente no meio evangélico. As pessoas leem o verso 19 como se você pode pedir qualquer coisa que o Eterno vai te dar. A pessoa lê, qualquer coisa que 2 ou 3 pedirem, o Eterno vai dar. Mas o sentido, meus irmãos, o contexto do texto não é sobre pedir casa própria, não é sobre pedir casamento, não é pedindo carro do ano, não é você pedindo aviãozinho iate. O contexto é você pedir algo acerca da interpretação correta da Torá. E por que está dizendo no verso 20, se 2 ou 3 se reunirem? Por que 2 ou 3? Porque a Torá afirma que a verdade é estabelecida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Isso está na própria Torá, que a verdade é estabelecida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, o que a Torá está querendo dizer, o que a Brit Hadashah está querendo dizer é o seguinte: se 2 ou 3 discípulos de Yeshua, levantados pelo Eterno, decidirem algo, e aí está dito, em meu nome. O que significa em meu nome? Se você comprou a Peshita, está explicado. Em meu nome é segundo o ensinamento de Yeshua. Em meu nome não é falar assim, em nome de Yeshua eu decido. Não é isso não, meu irmão. Não é falar, eu oro em nome de Yeshua, eu decido em nome de Yeshua. Não é isso. Em meu nome, aí no verso 20, significa de acordo com o ensinamento de Yeshua. Esse é o verdadeiro contexto. Então vejam, o que Yeshua quer dizer, resumindo, ele quer ensinar o seguinte: ele constituiu autoridades, que são os seus discípulos. Quando 2 ou 3 discípulos que foram constituídos verdadeiramente por Yeshua decidirem algo em nome de Yeshua, ou seja, de acordo com o ensinamento de Yeshua, o que eles proibirem na terra será proibido nos céus, e o que eles permitirem na terra será permitido nos céus. E o verso 19 fala que eles devem pedir. Pedir é o quê? É pedir o Eterno para que o Eterno dê o direcionamento da decisão correta. Pedir aí não é pedir carro do ano, iate, avião, pedir para ganhar na loteria. Pedir aí é você pedir para ter a halakha correta. Então vou dar um exemplo aqui concreto para que todos vocês entendam, né? Vamos supor, você pensa assim, será que eu posso fazer isso no Shabat? Né? Você está na dúvida se você pode ou não pode fazer uma determinada coisa no Shabat. Você está com uma grande dúvida sobre isso. E aí o que você vai fazer? Você está com essa dúvida, você vai ter um líder. Se ele foi constituído pelo Eterno, tá? Não adianta um líder que se constituiu a si mesmo. Aí não adianta nada. O líder, ele não tem um chamado. Estou falando um líder levantado pelo Eterno.
Porque o grande problema hoje é que o líder, ele se levanta. Ele mesmo não tem, ele diz que ele é líder. E aí não. Mas um líder que é levantado pelo Eterno, o que ele vai fazer? Ele tem um entendimento de Torá, ele é um sábio. Existirá um outro sábio. Yeshua falou, se dois ou mais, se dois ou três. Então, no mínimo dois sábios, discípulos de Yeshua, eles se unem, eles oram, porque lembram que o verso 19 falou, tudo o que pedirem em meu nome, o verso 19 que eu li, falou, tudo o que pedirem em meu nome será feito. Então, há um sábio, há outro sábio, no mínimo, eles se unem, eles oram e eles chegam ao entendimento. E aí eles falam, você pode fazer isso no Shabat. Se eles falarem isso, que você pode, então você pode. Se eles falaram que você pode, você pode. Agora, se eles falaram, você não pode, então você não pode. Ok? Concordando ou não com eles, eles são os sábios. Repito, meu irmão, concordando ou não com eles, eles que são os sábios. Se ele falou que pode, você pode, porque tudo que for permitido na terra será permitido nos céus. E se eles falarem não pode, você está proibido. Ok? Vejam, o texto que eu li para vocês de soltar e amarrar, isso não é uma interpretação pessoal minha. Leia o David Stern, leia outros comentaristas judeus, aquilo ali é sobre halachá. O Talmud usa essa expressão amarrar e soltar em termos de halachá. Então, por que, meus irmãos, eu estou trazendo isso à tona? Porque nós temos alguns problemas. E é por isso que o tema da mensagem é restaura os nossos juízes como nos tempos antigos. Nós temos alguns problemas. O primeiro problema é que, muitos líderes não foram levantados pelo Eterno. O sujeito é gente boa, o sujeito é estudioso, ele até sabe as coisas, ele até é estudioso, ele lê muita coisa, mas ele não é levantado pelo Eterno. E aí ele não pode ser o quê? Um shofet, um juiz, para aplicar a halachá. Esse é um problema do sujeito que ele acha que ele é chamado, mas ele não é. Isso é um problema. Um outro problema é o seguinte, e aí que é uma coisa terrível em nosso meio, que é complicada. Uma vez eu vi vários rabinos messiânicos que passaram a tarde inteira debatendo sobre isso e eles não chegaram a uma conclusão. Então, aqui provavelmente eu não vá chegar a uma conclusão também, mas eu quero pelo menos tentar dar um norte para vocês. A questão é a seguinte, no judaísmo ortodoxo existe halachá. Então é muito fácil ser ortodoxo. Por quê? Você é ortodoxo. Devo fazer isso, sim ou não? Você lê a halachá e você segue. É fácil. Então, eu tenho aqui, a câmera não está pegando, não está pegando aqui tudo, mas isso aqui é uma obra halakhica em 10 volumes. Em 10 volumes. A câmera não está pegando todos os volumes. E eu tenho outras, eu tenho várias e várias outras. Eu estou na dúvida, então eu sou ortodoxo, Vamos supor, sou ortodoxo. Estou na dúvida do que eu faço, eu pego a halachá, eu leio e eu sigo. Pronto. Estou na dúvida? Você procura o seu rabino e o seu rabino vai estudar halachá e vai falar, faça e faça isso. Então, no judaísmo ortodoxo, é mais fácil seguir a halachá. Por quê? Porque existe uma halachá, ok? É mais fácil seguir a halachá porque existe uma. Qual é a grande questão? Yeshua, e aí eu quero voltar aqui na tela para que você entenda. A grande questão é que Yeshua,
ele concedeu autoridade aos seus emissários, aos seus shelerim, aos seus apóstolos. Eles, os primeiros apóstolos, eles eram as autoridades. E depois eles constituíram outras autoridades. E outras, e outras, e outras. No meu livro Judaísmo Nazareno, eu boto a cadeia de sucessão das autoridades nazarenas. Houve uma cadeia de sucessão, ok? Então, Yaakov HaTzadik, ele foi o primeiro líder. Depois ele transmitiu a autoridade para outra pessoa. Depois para outra, depois para outra, depois para outra. Qual é o nosso grande problema hoje? Houve uma quebra da cadeia de autoridade. Repito, está aí na tela. Quem deu autoridade foi Yeshua. Ele deu aos seus discípulos, os seus discípulos fizeram outros discípulos e deram aos seus discípulos, os seus discípulos fizeram outros discípulos e a autoridade foi sendo transmitida. Só que a questão é a seguinte: há muito tempo atrás, houve uma quebra na cadeia de autoridades. E aí a questão é: quem foi chamado pelo Eterno? Só para dar um exemplo para vocês entenderem, meu irmão. Só para ficar muito bem didático, para que todos vocês entendam. Suponhamos que eu, Tzadok, vivesse no primeiro século. Eu vivia no primeiro século, ok? E aí, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui só para ilustrar. Eu vivo no primeiro século, Yaakov HaTzadik, que é o líder dos nazarenos, suponhamos que ele falasse: o Tzadok Ben Derer foi levantado pelo Eterno. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo aqui. Ele é um shofet, ele é um juiz. O que ele falar tá correto. Vou dar um exemplo. Por que seria mais fácil no primeiro século? Porque vocês iam falar assim: então ele recebeu um chamado. Se o próprio líder maior, que é Yaakov HaTzadik, que é o irmão de Yeshua, deu autoridade a ele, então ele de fato é uma autoridade. Vocês teriam como verificar no primeiro século se alguém tem autoridade ou não, porque era só ver se a pessoa recebeu a semirá. A semirá é a imposição de mãos concedendo a autoridade. Agora, o problema é que do primeiro século até hoje, houve uma quebra dessa cadeia de autoridade. Então, se a gente pegar todos os líderes do mundo, a questão é: quem é verdadeiramente chamado pelo Eterno e quem não é? Todo mundo fala assim: eu recebi um chamado. Mas até os falsos profetas dizem isso, meu irmão. Não sei se vocês estão entendendo. O falso profeta, ele vai falar que também é chamado. Então, o grande problema que nós temos hoje é que todo mundo diz que foi chamado. Alguns foram chamados de verdade, sim. Teve gente que foi chamada de verdade, mas outros não têm chamado nenhum. Ou mentem, ou acham que foram chamados, mas não têm um chamado nenhum. E qual é um outro problema? Então, esse já é um problema, meu irmão. Porque ninguém tem, nem eu e nem ninguém, um certificado de Yeshua no papel ou de Yaakov HaTzadik dizendo: você é autoridade aqui. Entendeu? Nem eu e nem ninguém tem. Ninguém tem. Nem os rabinos messiânicos de Israel têm. Entenderam? Ninguém tem isso. Ok? Houve uma quebra da cadeia de transmissão da halachá. E aí que entra a profecia de Isaías que eu falei para vocês, que o Eterno vai restaurar os seus juízes. Lembram quando eu citei para vocês ainda hoje o texto de Isaías? Isaías, que ele capítulo 1, verso 26.
em que o Eterno iria levantar os juízes como nos tempos antigos? A questão é: houve uma quebra da cadeia de transmissão de autoridade. Ninguém tem um papel na mão dado por Yeshua, ou dado por Yaakov Atzadik, ou dado por Kefá, por Pedro. Ninguém tem um papel na mão dizendo que foi constituído por eles. Mas a profecia de Isaías é sobre a era messiânica, que o Eterno vai levantar juízes. Só que essa profecia, ela também, de Isaías 1:26, ela também tem uma aplicação prática. Por quê? Porque até hoje o Eterno levanta a autoridade. E aí, obviamente, às vezes a pessoa não vai ter um papel assinado pelo Eterno, né? Olha, não vai ter um malar, um anjo, dando um diploma, um certificado para a pessoa. Porém, o Eterno não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Sempre existiram e sempre existirão profetas, Neviim, em todas as gerações. E a nossa questão é saber identificar os verdadeiros profetas e saber também identificar o quê? Os falsos profetas. Ok? E uma das formas de nós identificarmos é com muito jejum e com muita oração, termos um discernimento espiritual. Porque para ser chofet, para ser juiz, eu repito, o Eterno levanta juízes, tem que ser alguém com, basicamente, 2 requisitos. Vou falar 3, né? Eu posso me lembrar mais um no meio da dissertação que veio aqui na mente agora. 1. A pessoa tem que ter uma comunhão com o Eterno, vida de oração, uma vida espiritual. A pessoa tem que ter profundo conhecimento das Escrituras. Profundo. E a pessoa tem que dar bons frutos. Tem que ter testemunho de vida. Porque eu conheço pessoas que sabem muito intelectualmente, mas não dão bons frutos. Ou são muito bons intelectualmente e não foram chamados pelo Eterno. Isso pode acontecer. O fulano sabe muito, mas ele não foi chamado. Então, o sujeito ele tem que ter um bom conhecimento, mas ele tem que ter comunhão e tem que ter esse chamado. E além de ter comunhão e tem que ter esse chamado, ele tem que dar o fruto, porque o fruto é uma forma de nós de demonstrar que ele realmente foi chamado. E aí, meus irmãos, é muito triste, mas o judaísmo messiânico e nazareno hoje, ele está totalmente atolado, e é muito triste, tá? Eu tô falando isso não para desmerecer ninguém, mas é muito triste porque há muito péssimo testemunho de vida. Há péssimo testemunho de vida. E, infelizmente, às vezes são pessoas que vão liderando, porque algo que ocorre desde o 1º século até hoje, que a religião se tornou uma forma de comércio. E aí as pessoas não vão querer largar o dinheiro. O sujeito ele não tem um chamado do Eterno. Ele é chamado por Mamon, né? Aí por Mamon. Então, ele é chamado pelo Deus do dinheiro. Então, isso é algo extremamente negativo. Quer ver um problema ainda que nós temos? Eu só estou falando problema, mas daqui a pouco eu vou dar uma luz de solução, né? Não que eu tenha a solução, mas pelo menos um norte. Vou falar uma coisa. Um outro problema. Eu falei que o judaísmo ortodoxo tem halakha e o judaísmo messiânico e nazareno não tem. Aí, qual é o problema de muita gente do judaísmo messiânico e nazareno? O sujeito pensa assim, já que nós não temos uma halakha, então eu sei o que nós vamos fazer. Nós vamos copiar tudo do judaísmo ortodoxo. Muitos grupos do judaísmo messiânico e nazareno, que eu conheço, copiam tudo do judaísmo ortodoxo.
Só que qual é o grande erro deles? Muita coisa do judaísmo ortodoxo contraria as palavras de Yeshua. Por que Yeshua foi rejeitado pelos fariseus? O Arnold Fruchtenbaum, que é um judeu PhD, nasceu em família de rabinos, ele explica isso muito bem. Por quê? Porque a halachá de Yeshua era diferente. Ele explica, Yeshua foi rejeitado pelos fariseus por uma razão. A halachá de Yeshua era uma halachá diferente. E é por isso que ele foi rejeitado, diz o Arnold Fruchtenbaum, esse judeu messiânico PhD de família de rabinos. Então, qual é o problema? As pessoas querem copiar tudo do judaísmo ortodoxo, ainda que contrarie as palavras de Yeshua. Isso é um grande veneno. Só para vocês entenderem, meu irmão, repito, copiar tudo do judaísmo ortodoxo está errado. Agora, só para vocês entenderem, eu, particularmente, sigo muita coisa do judaísmo ortodoxo? Sim, sim. Desde que sejam compatíveis com Yeshua. E muitas vezes haverá, sim, esta compatibilidade por uma razão. O judaísmo ortodoxo está usando como material de interpretação o quê? A Torá. E nós também usamos a Torá. Então, às vezes, nós poderemos chegar a um denominador comum? Sim. Não sei se vocês estão entendendo. Se eu estou usando a Torá e os rabinos também, obviamente, muitas vezes estaremos de acordo, porque estamos usando o mesmo texto, estamos usando as mesmas fontes. Então, isso que as pessoas não percebem é que nós temos muitos elementos do judaísmo ortodoxo, sim. Porém, haverá situações em que nós iremos o quê? Divergir. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, em termos de legislação, mas que valeria para a Torá também. Vou dar um exemplo. No Brasil, valem as leis brasileiras. Nos Estados Unidos, valem as leis norte-americanas. Só que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, há um debate sobre o aborto. O aborto viola o direito à vida? Sim ou não? Em quais circunstâncias? Então, existe esse debate no Brasil sobre o aborto e nos Estados Unidos também. Vejam, o direito à vida existe na Constituição brasileira e também existe na Constituição americana, na emenda à Constituição americana. Então vejam, o que acontece? Às vezes, quando alguém quer estudar o aborto, se pode, se não pode, no direito brasileiro, alguém pode pegar estudos de juristas norte-americanos. Mas eu pergunto, os estudos do direito norte-americano têm força obrigatória aqui no Brasil? Não. Mas nós podemos ler. Apenas a título de informação. E trazendo isso aqui para a Torá, o que eu quero dizer? Sempre me perguntam, Tzadok, você segue tudo do Talmud? A minha resposta é a seguinte: o Talmud não me vincula, porque o Talmud não foi estabelecido pelos discípulos de Yeshua. Então, para mim, o Talmud é como a lei americana. A lei americana não vale no Brasil, mas existem pontos de contato. Pontos de contato. Por quê? Muita gente não sabe. A Constituição brasileira pegou muitos elementos da Constituição norte-americana.
Então tem muita coisa no Brasil que é igual ao direito dos Estados Unidos. Algumas sim e outras não. Então, às vezes, você pode usar algo em que haja uma ponte de contato. Então, dando um exemplo aqui para ficar mais claro. Será que eu posso fazer isso ou não no Shabat? Eu estou na dúvida se eu posso fazer isso ou não no Shabat. Eu vou ler os rabinos ortodoxos. Eu vou ler. Sim, eu vou ler os rabinos ortodoxos. Eu vou estudar halachá ortodoxa, sim. E aí eu vou concordar com eles. Sim, eu vou concordar com eles. Exceto se houver algo ali que contrarie as palavras de Yeshua, que contrarie a Brit Hadashah, que contrarie o que Yeshua ensinou. Então, aí sim, eu não tenho a mínima medo de não seguir aquilo. Agora, eu só vou te falar uma coisa. Quando eu rejeito algo ortodoxo, eu tenho que ter fundamentos. O que eu acho com todo respeito, muito engodo no judaísmo messiânico e nazareno é discordar de algo sem fundamento. Isso é um absurdo, você entendeu? Se você tem que discordar, você tem que ter fundamento. Até porque eu não falei que a halachá é estabelecida pelos sábios. Então, para eu contestar um sábio, eu tenho que ter a autoridade de outro sábio. Ok? Vou dar um exemplo também que alguém me perguntou aí. Alguém me perguntou aí que é um bom exemplo. Tzadok, pode fazer jejum no Shabat? Olha, um exemplo bom. Pode fazer jejum no Shabat? O judaísmo ortodoxo diz que é proibido fazer jejum no Shabat. Ok? Por que eles dizem isso? Tem uma razão. Porque Shabat é dia de festa, é dia de alegria, é dia de confraternização. Então, se Shabat é dia de tudo isso, se você jejuar e o jejum é uma restrição, você vai perder aquela alegria do Shabat. Você não vai comer a halá, você não vai beber o vinho, que são elementos do Shabat. Shabat tem halá, tem vinho, tem as 3 refeições. Então, Shabat é festa. Então, o judaísmo ortodoxo diz, você não pode fazer jejum no Shabat, porque o Shabat é uma festa, e aí você tem que comer, tem que beber, tem que se alegrar. Esse é o fundamento do judaísmo ortodoxo. É um fundamento razoável e lógico? Sim, é um fundamento razoável e lógico. Agora, vejam só que questão interessante. Yeshua jejuou 40 dias e 40 noites, tal como Moisés. Se Yeshua jejuou 40 dias e 40 noites direto, eu pergunto para vocês, Yeshua jejuou no Shabat? Sim, Yeshua jejuou no Shabat, sim. 40 dias e 40 noites dão muito em Shabatot. Então Yeshua aí, ele descumpriu uma halachá ortodoxa. E aí, como que nós vamos fazer? Qual é a halachá que eu estipulei para isso? Que eu entendo? Eu entendo o seguinte, em regra, você não deve jejuar no Shabat. Mas com algum propósito específico, você poderia fazer um jejum no Shabat, porque até Yeshua fez. E Moisés fez também, 2 vezes. 40 dias e 40 noites ele fez 2 vezes. Então, se Moisés que recebeu a Torá, ele jejuou no Shabat, se Yeshua jejuou no Shabat, outro que jejuou no Shabat foi Elias. A literatura rabínica interpreta um texto, fala que Elias demorou 40 dias e 40 noites para ir para o monte,
A literatura rabínica diz que esses 40 dias e 40 noites, ele jejuou Elias 40 dias e 40 noites. Se Elias jejuou 40 dias e 40 noites, então Elias jejuou no Shabat também. Mas por quê? Porque ele tinha um propósito. Então, interpretando os rabinos, interpretando esses textos, eu entendo que você não deve jejuar no Shabat, mas com um propósito pré-definido, você poderia, e nós temos o caso de Moisés, de Elias e de Yeshua. O Anderson está falando assim, está escrito que Elias caminhou 40 dias, os rabinos falam que ele caminhou em jejum, ok? Só para entender, os rabinos pegam esse texto e falam que ele ficou ali jejuando os 40 dias também. Então percebam, meus irmãos, a halahá isso é importante frisar, eu creio sim na halahá. Eu creio que nós devemos seguir a halahá, que nós devemos seguir as autoridades. Eu sou totalmente contra o espírito de anarquia. Nós devemos seguir, porém nós temos que ter fundamentos. E repito, para contestar um sábio, nós temos que ter um sábio. Não adianta, porque tem gente que fala assim, eu discordo dos sábios, eu discordo dos sábios. E eu falo, meu amigo, você é um sábio? Aí o sujeito fala, não, eu não sou um sábio. Pô, então, quem é você? Tá entendendo? Tipo assim, pô, tipo assim, eu creio, um sábio pode bater de frente com outro sábio. Estão entendendo? O que não pode, então você tem que ter um sábio. O que eu sou contra é o camarada que não é um sábio e quer discordar dos sábios. Aí, gente, é algo estranho, poxa, né? Com toda sinceridade, é uma coisa absurda. Bem, prosseguindo no estudo, então, resumindo para nós seguirmos o estudo o nosso estudo. Nós temos que orar para que o Eterno resolva toda essa problemática. Como? Levantando homens, ele já levantou, mas levantando outros, mas para que as pessoas tenham discernimento que aquelas autoridades são constituídas pelo Eterno. E que as pessoas venham a obedecer. Repito, gente, geralmente o ser humano acha assim, eu vou ter que obedecer a fulano? Meu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é algo bom. Se um sujeito é um sábio, vale a pena você obedecer, porque ele está sendo constituído pelo Eterno. Vou dar um exemplo. Um exemplo que não é exatamente sobre halahá, mas ajuda. Já aconteceu eu já vi isso. A pessoa tá com um problema no casamento. Aí a pessoa procura. Aí é dito assim, meu filho, faça isso, faça isso, faça isso, isso, e o seu casamento vai melhorar. Aí faça isso. O sujeito vai e faz todo o contrário. Todo o contrário. Aí o casamento acaba. Aí a pessoa chega, poxa, o meu casamento acabou, e agora o que eu faço? Poxa, acabou por quê? Porque foi dito para você falar A e você fez B. Vou dar um exemplo, gente, isso já aconteceu comigo. Eu chego e falo pro sujeito, faça isso, A. O teu casamento dá certo. Eu falei A, o sujeito fez B. Aí o casamento acabou. Aí o sujeito fala, e agora? O que eu devo fazer? Meu irmão, agora tu não deve fazer mais nada. Tanto para o homem quanto para a mulher também. Eu já tive caso com homem e com mulher. Porque se a gente está te orientando, o Eterno orientou fazer A, e você quer fazer o oposto, aí não adianta você chorar o leite derramado, pô. Não adianta você agora reclamar da vida. E isso acontece.
Aí a pessoa, eu falo, mas por que você não fez isso? Ah, porque eu achei que eu ia dar o meu jeito. Tô entendendo, gente? É isso que as pessoas não compreendem. Tô dando um exemplo de casamento, mas vale pra tudo na vida, tá bom? Esse exemplo veio na minha mente agora, mas vale pra tudo na vida. Não é só isso. Poxa, já aconteceu. Uma moça, o casamento dela tava passando por problemas. Minha esposa aconselhou essa moça, depois conversou comigo. Eu falei, olha, pra minha esposa, olha, orei e falei, ó, teu conselho é bom mesmo. Teu conselho é correto, é maravilhoso. Não é porque minha esposa não, porque se discordasse eu falaria. Mas ali, naquele caso concreto, ela deu o direcionamento correto. Aí a mulher vai e faz todo o contrário. O casamento acaba. Aí vem, Tzadok, pode orar. Pô, vou orar pra quê? Entendeu? A gente ora, orienta, a pessoa quer fazer todo o contrário. Gente, isso é algo muito sério. Seria a mesma coisa, meu irmão, se você tá doente, você vai no médico e o médico fala assim, tome esse remédio que você vai ser curado. Ele é médico, ele estudou, ele sabe. Ele te dá o remédio, você pega o remédio, joga fora, compra um veneno, toma o veneno e fica mal. Poxa, eu tô muito mal. Toma o remédio? Não, eu tomei o veneno. Estou entendendo a minha parábola? A gente te dá o remédio, você quer tomar o veneno e depois vai reclamar. Então, isso gente, eu falo com muita gente e eu falo com toda sinceridade. Quando eu não sei o que falar para a pessoa, eu sou muito sincero. Eu falo, ore ao Eterno, ore e decida por você mesmo. Se eu não souber, eu vou ser sincero. Na verdade, muitas vezes eu não tenho uma solução. E não tenho, vou ser sincero. Agora, eu acho engraçado, até triste, né? Engraçado, até triste. Quando o Eterno te orienta, você fala para a pessoa e a pessoa quer fazer todo o contrário. Bem, seguindo, a Paraxá fala sobre juízes. Juízes. E nós estamos nos aproximando da festa de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é uma festa que é o Ano Novo judaico, que é chamado de o Dia do Julgamento. Yom Hadin. Yom Hadin, o Dia do Julgamento. Em Rosh Hashanah, nós seremos julgados pelo Eterno. E se você estuda comigo na Operação Talmidim, saiba que eu vou orientar para você celebrar o Rosh Hashanah. Nós vamos orientar que você vai conseguir fazer o Rosh Hashanah este ano que está se aproximando. Salvo engano, né? Eu não estou me lembrando aqui de cor, vai cair no dia 6 de setembro à noite. Salvo engano, mas você vai receber tudo isso por escrito. Eu vou dar aula para explicar como você vai fazer o seu Rosh Hashanah esse ano, ok? Mas vejam, está se aproximando o Rosh Hashanah e nós estamos em um período em que nós temos que nos preparar para sermos julgados pelo Eterno. Então, a Paraxá fala sobre Shoftim, sobre juízes. Os juízes julgam. E um significado muito profundo da Paraxá de hoje é que antes de o juiz nos julgar, e aí eu vou falar até do juiz supremo, que é o Eterno, antes do Eterno nos julgar, nós temos que julgar a nós mesmos. Você tem que julgar a si próprio. Para quê? Para se corrigir. Você precisa se corrigir rapidamente antes de ser julgado pelo Shofet Haolam, pelo juiz do universo, que é o Eterno. Então, o Rabino Nachman de Breslov, ele vai falar assim: em um nível individual, cada pessoa pode elevar constantemente seu temor aos céus, praticando Hitbodedut. Durante esta conversa privada, o que é Hitbodedut? É você orar
conversando com Deus, meditando, expondo seus problemas. É uma conversa íntima com Deus, com meditação e oração. Então vou ler de novo. Em um nível individual, cada pessoa pode elevar constantemente seu temor aos céus, praticando Hitbodedut. Durante esta conversa privada e diária com Deus, a pessoa deve julgar-se e avaliar cada uma de suas ações, passadas e presentes, para determinar se foram levadas a cabo de maneira apropriada. Também deve avaliar suas intenções futuras para ver se são apropriadas. A pessoa que julga a si mesma não necessita temer nada, nem as autoridades, nem ladrões, e nem a nenhuma coisa que possa lhe produzir temor, mas somente o temor a Deus. Meus irmãos, isso é profundo, tremendo. Você tem que julgar a si mesmo. Rosh Hashanah é um dia de julgamento. É um dia em que todo ano o Eterno examina as nossas ações. Ele abre os livros para examinar como foram as nossas ações nesse ano que passou. Se nós agimos de maneira correta ou se nós agimos de maneira incorreta. Só que nós seremos julgados pelo Eterno. Mas antes de sermos julgados pelo Eterno, você precisa julgar a si mesmo e corrigir o que precisa ser corrigido. Meus irmãos, eu estou falando isso porque Rosh Hashanah, que se aproxima, é essa festa do julgamento do Eterno. O Eterno vai examinar os seus atos. Ele vai ver o que você fez nesse ano que passou. E a questão é: como você vai se portar diante do Eterno? E para isso, você precisa, obviamente, se corrigir. Você precisa se corrigir imediatamente. Até olhei aqui, né? Estava na minha anotação, tinha dado um branco. Esse ano vai ser dia 6 de setembro. 29 de Elul será no dia 6 de setembro, à noite de Rosh Hashanah. Então, se o Eterno irá nos julgar, nós queremos ter decretos favoráveis da parte do Eterno. Nós queremos ser julgados de maneira positiva. Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos corrigir. O momento profético que nós estamos vivendo esse mês agora, até o Rosh Hashanah e depois as outras festas, que eu explicarei depois, nós estamos vivendo momentos de correção. E essa ideia de autocorreção faz parte da Brit Hadashah. Em 1 Coríntios 11, 28, Rabino Shaul disse: por isso deve o homem examinar a si mesmo. O que é examinar a si mesmo? É você fazer Hitbodedut para examinar e corrigir o que precisa ser corrigido. E Keifá Aleph, 1 Pedro, fala que nós devemos ser Kedoshim, nós devemos ser santos em nossas condutas, porque o Eterno é Kadosh, o Eterno é santo. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento importantíssimo, porque estamos vivendo um momento de autocorreção. Um momento em que nós precisamos nos corrigir. Corrigir de maneira profunda e de maneira tremenda. Na próxima semana, eu pretendo falar aqui com vocês. Eu iria até falar hoje, mas eu quero me deter um pouco com mais profundidade na semana que vem, porque senão ficaria muito corrido. Nós estamos vivendo um tempo fundamental
em que os rabinos falam, nós estamos no mês de Elul, no calendário judaico. Esse mês de Elul é um mês em que o Eterno está nos chamando ao arrependimento. Cada mês judaico, meus irmãos, possui um significado espiritual. Isso é muito lindo. Cada mês judaico possui um profundo significado espiritual. E nós estamos no mês de Elul, que é o mês que antecede o Ano Novo judaico. E aí, esse mês, qual é o significado espiritual? Esse mês é chamado de mês da Teshuvá, mês do retorno, mês do arrependimento. Mês em que nós vamos cumprir 1 Coríntios. Nós devemos examinar a nós mesmos. Isso você deve fazer a vida inteira, mas esse mês é um mês mais forte, ok? É um mês que você deve olhar para trás, olhar para todo o ano que passou, ver tudo que você errou com as suas palavras, com os seus gestos, com os seus pensamentos, ok? Na semana que vem eu vou aprofundar, eu vou mostrar isso nas escrituras, vou mostrar até segredos das escrituras sobre isso, mas eu só quero fazer uma introdução para você já ir fazendo. Já comece a partir de hoje, você meditar sobre o que você acertou, sobre o que você errou, quais são os seus defeitos, quando você pisou na bola, quando você pecou, e que você comece a se corrigir imediatamente. Conforme eu li, o Rabino Nachman falou, você tem que julgar a si mesmo. A ideia é, julgue a si mesmo e corrija-se a si mesmo antes de ser julgado pelo Eterno. Os rabinos explicam que esse mês é um mês espiritual. Cada mês tem um significado, mas esse mês é um mês que o Eterno te dá a oportunidade de você se corrigir antes de ser colocado na balança. Por isso que esse mês também é chamado de mês da misericórdia. Meu irmão, olha que lindo. Olha só que lindo, que forte e tremendo. Esse ano, no dia 6 de setembro à noite, é o dia em que o Eterno irá nos colocar na balança. 6 de setembro à noite, o Eterno ele vai olhar os nossos atos durante o ano inteiro. E ele vai nos julgar. E os sábios dizem que se a tua balança pende para o lado da justiça, você obterá um julgamento favorável. E você terá bons decretos para o ano que se inicia. Mas se a balança pesar para o lado da esquerda, se você pesar para o lado negativo, você terá um ano muito difícil. O Eterno não vai te abençoar como você espera. Você pode ter sérios problemas. Mas como que o Eterno faz? Ele é tão bom que ele dá esse mês. Para quê? Ele dá esse mês para que você possa se corrigir. E se você se corrigir antes de Rosh Hashanah, o Eterno não vai computar o seu pecado. Meu irmão, o Eterno vai apagar o teu pecado. Então o Eterno é tão lindo que ele é justo, mas ele é misericordioso. Ele é tão justo, mas ele quer apagar o seu pecado. E para isso você precisa se corrigir. Como? Praticando o quê? Justiça. E a Torá diz, está aí na tela, justiça, justiça perseguirás. Tzedek, tzedek tirdof. Justiça, justiça perseguirás. E o que é justiça? Eu te falei que o Eterno vai te botar na balança para verificar os teus atos de justiça. O que é justiça? Ora, justiça significa cumprir a Torá. Está escrito aí, e a justiça será para nós quando guardarmos e cumprirmos toda esta mitzvah perante Adonai, o nosso Elohim, conforme nos ordenou. Mitzvah é o mandamento,
mandamento da Torá. Então, justiça é o quê? É guardar Torá, ok? Então, justiça é guardar e cumprir a mitzvah, que é o mandamento, que é o mandamento da Torá. Então, vejam só que interessante. Eu vou até também abordar isso um pouquinho na semana que vem, mas analisando ainda o significado profético do ano, nós estamos no mês de Elul e antes desse mês nós tivemos 2 outros meses que são interessantes os seus significados espirituais. Nós tivemos antes o mês de Tammuz, que é o mês em que o povo fez o pecado do bezerro de ouro, ok? O povo fez o pecado do bezerro de ouro no mês de Tammuz. E tivemos antes também o mês de Av, que é o mês em que no dia 9 de Av, os 2 templos foram destruídos por conta do pecado do povo de Israel. Então, olhem só que coisa profética. Antes do mês atual de Elul, nós tivemos o mês de Tammuz, e no dia 17 de Tammuz, o povo fez o pecado do bezerro de ouro. E nós tivemos também o mês de Av, em que o dia 9 de Av foi a destruição do primeiro templo e do segundo templo. Então percebam, os 2 meses anteriores ao atual no calendário judaico, repito, os 2 meses que antecedem o mês atual no calendário judaico são 2 meses associados ao pecado. Tammuz, o pecado do bezerro de ouro, e Av, a destruição do primeiro templo e do segundo templo por conta do pecado. Então, 2 meses atrás, 2 meses em sequência, pecado. E agora nós estamos em que mês? Depois do pecado, entra o mês de Elul, que é o mês do arrependimento. Chuvá, retorno, voltarmos aos braços do Eterno. Isso eu vou falar na semana que vem, mas eu quero, meu irmão, que você já vá se corrigindo, que você vá mudando o que precisa ser mudado, que você comece a meditar sobre tudo que precisa ser mudado, ser transformado em sua vida, aquilo que você errou, aquilo que você precisa consertar na sua vida, com a sua família, na sua vida ministerial, familiar, no seu trabalho, pessoas que você ofendeu, que você vá realmente retificando, consertando, fazendo o tikkun, fazendo a retificação de tudo isso. Para quê? Para que você chegue em Rosh Hashanah totalmente limpo, com vestes brancas, que você possa ser colocado na balança, mas o Eterno enxergue que você é Kadosh, como nós vimos em Kefá Aleph, em 1 Pedro, e ele veja que você é santo. E ainda que você tenha errado, você consertou o erro. Você se arrependeu. Eu sempre repito e falo mais uma vez, arrependimento no judaísmo não significa pedir perdão. Não. Arrependimento significa você não repetir mais aquilo que você fez. Porque eu conheço pessoas que dizem assim, me arrependi, mas fiz de novo. Isso não é arrependimento, ok? Isso não é arrependimento. Tem muita gente que fala, eu pequei, pedi perdão. Pequei, pedi perdão. Pequei, pedi perdão e eu me arrependi. Meu irmão, o conceito evangélico de arrependimento é esse, mas o conceito judaico de arrependimento é: você só se arrependeu de verdade
quando você não mais praticar aquele ato. Se você pecou e repetiu o mesmo pecado, nunca houve arrependimento. Pode ter havido remorso, pode ter havido tristeza, pode ter havido uma série de coisas, mas não houve o verdadeiro arrependimento. Então, nós vamos chegar ao fim aqui do nosso estudo, nós vamos orar pela vida de vocês, mas eu quero deixar de tudo que nós estudamos 2 palavras, e nós vamos orar em cima. A primeira é que o Eterno, ele levante juízes, ele levante líderes segundo o seu coração, e que ele levante também pessoas que queiram, aquilo que eu falei, que queiram seguir os homens que foram levantados pelo Eterno. Pessoas que não sejam rebeldes, mas pessoas que sigam as orientações que o Eterno está dando. Porque o tema da mensagem é para o Eterno restaurar os juízes, os líderes, como nos tempos antigos. E vamos orar também para que nós tenhamos esse mês de Elul, um mês de muito conserto, de muito arrependimento, de muita techuvá. E semana que vem eu vou falar algo impressionante e algo espiritual que está acontecendo nesse mês. Algo muito espiritual que está acontecendo nesse mês, que nós temos que ficar atentos, porque o Eterno, ele abre nesse mês de Elul uma oportunidade única na sua vida. E semana que vem eu vou falar essa oportunidade, que nós não podemos perder esta oportunidade, ok? Não podemos perder de maneira nenhuma essa oportunidade. Então, vamos fazer uma tefilá, uma oração. Hashem, nós oramos a Ti, em nome de Yeshua HaMashiach. Eterno, restaura os nossos juízes como nos tempos antigos. Homens sábios, cheios do conhecimento da Torá, da Brit Rabashá, de todas as escrituras, mas não só homens que conheçam, mas homens que dê bons frutos, e homens que foram chamados por Ti, homens que foram levantados para fazer a diferença. Eterno, abençoa, Pai, abençoa de forma abundante esses líderes que Tu levantas em todas as nações. Eu creio que em cada nação há pelo menos uma voz profética. Homens que realmente são segundo o Teu coração. Pessoas que realmente estão alinhadas e têm a função de pastorear o Teu povo. Ainda que a mensagem seja desagradável, porque muitas vezes a palavra do Navi, do profeta, ela desagrada a muitas pessoas. Eterno, nós oramos pela restauração dos juízes netzarim, nazarenos. Nós oramos para que haja realmente uma halachá que seja estabelecida por sábios que creem em Yeshua HaMashiach, e que as pessoas venham a obedecer. Em um mundo com tanta fragmentação, judaísmo messiânico, nazareno, tantas igrejas fragmentadas, a Torá é uma só, mas com tantas e tantas interpretações absurdas da mesma Torá, nós não podemos ficar enganados. Nós precisamos de uma halachá autêntica, verdadeira, que seja fixada com sabedoria. Homens que sejam boca de Hashem nesta terra. E pessoas que enxerguem também nesses sábios, nesses profetas, nesses shoftim, nesses juízes, uma oportunidade de serem guiadas. Pois existem pessoas que são guiadas pelo bom pastor, mas há aqueles que são guiados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, por pessoas que realmente não são segundo
o teu coração. Oramos também, Hashem, para que neste mês de Elul que haja uma retificação, um conserto em nossa vida. Nós precisamos nos consertar, precisamos corrigir aquilo que está errado, precisamos realmente reparar as arestas, precisamos mudar, precisamos que nossos pecados sejam apagados, mas com o verdadeiro e legítimo arrependimento. Eterno, ajuda-nos, Pai, a nos corrigir, que nós venhamos a ser tocados pelo Teu Espírito. Que o shofar que é tocado durante todo esse mês de Elul, ele seja tocado para ativar o nosso homem espiritual. E que nós venhamos ser santos, Kedoshim, porque Tu és Kadosh, porque Tu és santo. Eterno, nós oramos, Pai, para que sejamos abençoados por Ti e que tenhamos excelentes festas, Hagim, na Tua presença, que possamos nos encontrar com Hashem. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém.